amigos, estamos começando mais o programa Vale Soluções, hoje para apresentar até vocês um projeto cultural muito bacana do município de São José dos Campos, que envolve música e cultura. Estou recebendo o Denis Miranda, que representa o projeto Coro Contraponto, que vai explicar para a gente a importância do projeto, que dá sentido a várias crianças na inserção musical. Não é isso, Denis? Seja bem-vindo. Isso mesmo, obrigado pelo convite. Então, o Coro Contraponto é um projeto que tem como objetivo fomentar a prática do canto coletivo, né, para adolescentes e jovens na faixa etária de 13 a 25 anos, né, e ele é aberto para qualquer cantor, né, adolescente e jovem da cidade de São José. Vocês começaram o projeto fazem 4 anos, é isso? Isso, nós começamos oficialmente no dia 12 de agosto, né, então esse ano a gente completa 4 anos de existência. Graças a Deus, tudo indo muito bem. Mas o projeto é de iniciação sua. Sim, é uma iniciativa minha e da minha esposa, né, da Flávia. Nós tínhamos inicialmente um grupo já de adolescentes, né, crianças e adolescentes, no qual a gente já cantava, né, com eles. Só que a gente sentia a necessidade de ampliar esse estudo musical, prática de técnica e tudo mais. E a partir dessa necessidade a gente pensou em marcar dias para estudar música um pouco mais aprofundado. E aí foi uma iniciativa que acabou dando certo, né? Mais adolescentes foram chegando, mais jovens aderindo. E conseguimos criar o Coro Contraponto a partir dessa iniciativa. Nós temos na região já um projeto bem estabelecido, que é o Projeto Guri, que rendeu vários frutos em inúmeras cidades. Mas a gente percebe que ainda, não só na região, mas no país como um todo, fala-se muito da importância do projeto de iniciação musical para crianças carentes, de baixa renda, mas, na verdade, pouco se consegue fazer de concreto. Então, eu vou te perguntar qual que é a estrutura que você tem hoje dentro do teu projeto para realmente conseguir desenvolvê-lo, que a gente sabe que não é fácil. E no momento de crise que o Brasil atravessou, nós sabemos que as primeiras coisas que se cortam são projetos sociais, são ajuda às entidades. Então, os recursos que nós temos hoje para trabalhar com o Coro Contraponto são os mínimos, né? O coro hoje ele se mantém por meio de doações e parcerias com alguns comerciantes da região. Então, todo o recurso que o coro tem hoje para funcionar, ele vem dessas fontes. A gente não tem nenhuma ligação para recebimento de recursos por parte da prefeitura ou do estado. Mas vocês já tentaram o contato com a prefeitura? Já, nós temos algumas parcerias artísticas com a prefeitura, né? Às vezes a gente consegue participar de algum edital, né? de algum evento, uma programação, a gente consegue fazer parte. Mas a estrutura de manutenção do coro, por exemplo, um patrocinador que consiga manter o funcionamento do coro num todo, até com mais mão de obra, para poder oferecer mais estrutura para os cantores, isso a gente não tem hoje, né? A gente está num processo de formalização do coro. A gente veio primeiro com essa questão do trabalho artístico, a gente construiu isso, e agora a gente está partindo para a parte da formalização. A gente acredita que finalizando essa questão do jurídico, né, nosso, do coro, a gente consiga atrair os patrocinadores, que é o que a gente está esperando que apareça. Você monta toda uma estrutura jurídica para poder legalmente receber Isso. doação, receber ajuda e a coisa ficar legal, transparente. Isso. Mas você sabe só fazer um comentário. Sim. Muitas vezes a prefeitura peca nisso também. Porque é uma obrigação do município poder dar esse tipo de assistência. Porque você vai ter que gastar com advogado, o município tem lá o departamento jurídico, uma secretaria jurídica, que ela poderia aproveitar e orientar. Falta essa visão a ser implantada aqui na região. Sim. Mas, independentemente disso, a gente não deixa de fazer pela falta de recurso, né? A gente tem adolescentes e jovens talentosos que fazem acontecer. Então, enquanto isso não se resolve, a gente continua cantando, continua produzindo os nossos espetáculos, né? E com a ajuda da comunidade a gente não desiste. É claro que a partir desse momento que tudo estiver formalizado, vai ficar talvez menos difícil, né? Menos difícil, não fácil. Hoje as apresentações são só em São José ou vocês conseguem hoje já ter uma abertura em outros municípios? Nós conseguimos fazer as nossas produções em São José. Uma questão até mesmo de recurso. Logística, né? Também. Logística e tudo mais.
Mas nós somos convidados para cantar em eventos na região, né? Em Taubaté, em Lorena. Já fizemos uma parceria com uma escola de cultura de São Paulo ano passado. A gente cantou num teatro lá, no evento de Natal. Participamos em eventos em Vinhedo, em Encontro Nacional de Corais. Não é produção nossa, mas nós somos convidados a participar de outros eventos. Então, nesses 4 anos, a gente conseguiu construir uma certa visibilidade, que também é interessante para a gente. Hoje um coral, ele tem quantos integrantes? Hoje tem 22 cantores. A maioria da faixa etária são jovens. Faixa etária varia ali de 14 a 20, 21 anos. Geralmente essas pessoas, esses jovens, já tiveram algum tipo de formação ou começam até a primeira orientação musical, a primeira iniciação musical com vocês? Os cantores são bastante variados. Tem cantores que já vêm com uma preparação, com estudo musical, já tem uma experiência no canto, e tem outros que não têm a experiência do canto, mas têm a musicalidade, que toda pessoa traz consigo, ou do ambiente familiar, do ambiente social que vive. Acaba sendo inerente. Isso, e ele só entra e soma isso ao trabalho nosso. Né? Na verdade, todo mundo sabe cantar. Né? Cantar é uma coisa do ser humano que é super natural. Então, ele só vem para somar aquilo com aqueles que já estão. E, lógico, ele aprende com o coro e, com certeza, o coro também aprende com as experiências que ele traz. Qual é, por exemplo, a sensação de quem faz parte de um coro? A gente vê, por exemplo, quando você vai para a Europa, você vai assistir uma ópera, geralmente você tem ali toda uma importância cultural que já está enraizada na própria formação daquelas culturas, daqueles países. Ou coros que se apresentam em diversos locais. No Brasil ainda é uma coisa que é legal, mas não tem aquela valorização toda que deveria ter. Para quem faz parte, qual é a sensação? O que representa? Então, o que a gente consegue captar nos olhos dos cantores, né, dos coristas, dos adolescentes e jovens, é sempre aquela satisfação. Então, vou deixar você terminar de responder no próximo bloco, tá? Ok. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, voltamos já com o programa Vale Soluções. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje falando de um importante programa cultural que acontece em São José dos Campos. Trata-se de Coro Contraponto, dele está explicando para a gente a importância de todo esse projeto e também falava no bloco anterior sobre a sensação de quem faz parte desse coral. Então, a gente acaba vendo neles a satisfação de estar ali realizando um trabalho musical. Então, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente propõe, né, discute as ideias, repertório, como fazer, dança, não dança, chora ou ri. E inicialmente parece tudo muita coisa para fazer. Né? Eles às vezes se assustam, isso é muita coisa, está difícil. Mas conforme a gente vai avançando nos processos e a coisa vai se concretizando, a gente vê, lógico, eles ficam satisfeitos, mas a gente também fica, porque é uma prova de que eles são capazes de realizar aquela proposta artística, né? Então, para a gente é gratificante, mas eu acredito que eles também se emocionam e se alegram com os resultados. Quanto tempo, Denis, para poder ensaiar uma apresentação? Que pergunta legal. Então, a gente geralmente tem uma proposta de, quando iniciamos o ano, em fevereiro, né, no mês de fevereiro, até final de maio, início de junho, já ter um espetáculo pronto. Então, 4 meses e pouco, é bem corrido. É o tempo que se leva para poder preparar? O que a gente se propõe a fazer, sim. Né? É lógico que isso é relativo dependendo do tamanho do espetáculo que você pensa em apresentar. Mas, pelo que a gente propõe, né, de trabalho, de produto final, é o tempo que a gente leva para preparar. Vamos falar um pouquinho da disposição de cada elemento dentro de um coral? As pessoas muitas vezes não entendem como é que é selecionado, como que é organizado. Explica pra gente. Então, nosso coro é um coro tradicional, é dividido em quatro partes, em 4 grupos, que são vozes femininas agudas e as mais graves, que são chamadas sopranos e contraltos, e as vozes masculinas,
tenores e barítonos, ou os baixos, né? A gente fala de classificação masculina, feminina e masculina, mas não quer dizer que num grupo de mulheres só vão cantar mulheres, porque às vezes tem homens com extensão aguda que também cantam em naipes de soprano ou de contralto, e o contrário também, que é muito raro, porém acontece, de mulheres que cantam em naipes de tenor ou de barítono, mas tradicionalmente e basicamente a divisão é essa, né? Soprano, contralto, tenor e barítono. Na nossa formação atual, a gente não tem baixos, né, as vozes graves masculinas. Então, a gente trabalha com a divisão de soprano, mezzo, que seria a voz feminina de som médio, contraltos e os barítonos, e os meninos. Essa seria a divisão do coro contraponto hoje. Quando você vai escolher uma música, influencia muito o modo como essas pessoas conseguem harmonizar o canto, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na verdade, quando eu vejo ouço uma música e vou colocá-la para o coro, eu tento imaginar como vai soar essa música para o grupo que eu tenho. Uhum. Se eu pego, por exemplo, uma música muito elaborada, que tenha uma divisão de 8 vozes, eu tenho que ver se eu tenho um coro compatível com essa proposta de cantar 8 vozes. Se eu não tenho, eu tenho que fazer uma adaptação ou não fazer, né? Geralmente eu faço essa análise, né? Essa avaliação. No repertório de vocês hoje, só para a gente ter uma ideia, quais são as músicas que vocês utilizam? Então, no repertório atual, que a gente fez, na verdade a gente fez um espetáculo ontem, né, chamado Raízes. Nós estamos com um repertório de música sertaneja, regional, então tudo em português, né? E a gente tem música lá do Almir Sater, de Rolando Boldrin, e que tem essa divisão, né, de 4 vozes, 3 grupos de vozes femininas e um grupo com uma tessitura masculina mais grave, né? E tem bastante música conhecida lá, Tocando em Frente, é uma música bastante conhecida. Sim. Tem uma música ficou muito conhecida na voz do Jair Rodrigues, chamada Disparada, e várias outras. Aliás, é uma música lindíssima. Sim. Minha avó cantava essa música. É legal. Aliás, no show de ontem, muita gente se emocionou porque Ela é linda. remete a muita história de muita gente, né, do campo e tudo mais. Enfim, foi Na realidade, o Jair Rodrigues cantou essa música no festival. Sim. Né? Festival da Música, da Canção, nos anos 60. Isso. Acho que até que foi premiado, né? Se não me Foi engano. premiado, acho que ele e... 67. Isso. Foi ele e Chico Buarque junto, né? E tem uma versão maravilhosa com a Elba, com o Zé Ramalho, Sim, sim. né? Com o Geraldo Azevedo. Sim, bem marcante Que é essa bem música. marcante essa versão que eles fizeram. Sim. Você falou da questão da escolha de músicas regionais. O público do Vale do Paraíba reconhece, ainda tem afeição por músicas regionais? Difícil avaliar, porque no caso do coro contraponto, a escolha desse tema tinha como objetivo o tema Raízes aproximar gerações. Por exemplo, nosso coro é formado de adolescentes, né, e jovens que não por culpa deles não sabem talvez Eu ia te perguntar isso. qual a dificuldade que foi a vida há 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás. As migrações. As migrações. Então, é uma questão que a gente quis colocar dentro desse espetáculo que pudesse levar o adolescente e o jovem a refletir, né? Pô, hoje é tudo muito fácil, hoje tenho tecnologia, eu consigo me locomover fácil, né? Mas antigamente não era assim. E conforme a gente foi estudando o repertório, desenvolvendo o contexto do espetáculo, muita gente começou a olhar mais para a família, né? E a perceber, nossa, é verdade, meu avô, né? Não, meu pai contava isso mesmo, né? A minha avó. Então, é um espetáculo que marcou bastante. E acredito que, a partir desse ponto de vista, eu acho que a região valoriza, sim. Apesar da gente não ter tanta coisa comercial vinculada para isso, eu acredito que a região ainda cuida disso. A gente faz nosso papel de divulgar isso para os mais jovens. Bacana. Eu vou chamar o nosso último intervalo. Na sequência, nós retornamos com o bloco final do programa Vale Soluções.
Retornamos para o nosso bloco final do programa de hoje, falando um pouco e conhecendo um pouco do projeto Coro Contraponto. Denis, você falava sobre esse tema específico das músicas regionais e da importância também que tem de lapidação e formação da cultura, reconhecendo valores até então um pouco esquecidos e adormecidos, mas existem outros trabalhos que vocês com certeza já fizeram, com outros temas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a proposta nossa sempre é criar alguma coisa com um coro, né? Não deixar só a aula de canto coral solto. Então, em 2016, fizemos um espetáculo chamado Back to the Eights, que eram músicas internacionais dos anos 80. Também uma conexão de gerações. Difícil, né? É difícil, o repertório todo em inglês. E só tem coisa boa, né? E coisa boa. E também teve essa conexão de gerações, né, que eu estava dizendo que... mas eu conheci essa música, mas numa versão atual. Mas essa música é da Cyndi Lauper, não sabia que tinha uma cantora que cantou isso antes, né, enfim. E esse foi em 2016. Em 2017 foi uma temática sobre circo, um repertório totalmente baseado a maioria das músicas faziam parte do musical do Chico Buarque, né, o Grande Circo Místico. E foi bacana, um dos espetáculos que a gente guarda com carinho até hoje, né, o coro tudo maquiado, né. Aliás, depois, se o pessoal quiser assistir, só pesquisar no YouTube que vai encontrar. Até aproveitando, já aproveita e deixa o endereço do canal. Ah, legal. Então, no YouTube a gente não tem canal, tem os vídeos no Facebook, que é procurar facebook.com/contrapontocoro, ou Coro Contraponto, né? E no Instagram, Coro Contraponto. Então, esse espetáculo do circo foi bastante interessante, porque fizemos toda essa questão do estudo do circo, da história do circo, falamos um pouco sobre o circo místico, do musical, o coro cantou caracterizado, com o rosto pintado, tivemos a participação de um palhaço, Pilim Contal, um artista bastante renome lá em São José, na região. Tivemos apresentação e participação de palhaços também num dos espetáculos. Então, foi alegre, foi divertido, foi emocionante também, foi bastante divertido. Eu acho também que é um resgate, né? Porque, infelizmente, é uma cultura que está desaparecendo. Também. Cada vez encontra menos espaço na sociedade, infelizmente. Também falta estrutura. E você percebe também que decaiu bastante alguns poucos circos que tentam se manter. E hoje existe uma marginalização muito forte com relação à atividade circense. Sim, infelizmente acontece, né? E o que também a gente busca fazer no Coro Contraponto são essas parcerias artísticas. Por exemplo, a gente trabalha com canto coletivo, mas a gente sempre busca e sempre que possível a gente realiza parcerias com escola de dança. Por exemplo, quando a gente fez o espetáculo do circo, envolveu os artistas circenses. Então, é algo que fortalece, né, a classe artística e enriquece o trabalho nosso também, né? E falando dos espetáculos, ano passado a gente fez um show Rock Brasil, só que com músicas nacionais, né? Anos 80? Tinha 80, tinha um pouco mais novo também, músicas mais novas também. E aí eles se acabaram, né? Porque aí era mais próximo da idade, já conhecia, já mais próximo. E foi um show maior, né? Um show que tinha quase 2 horas, mas que o público não viu passar, porque a maioria das músicas bastante contagiante, bastante pegado, e o coro, enfim, eles se acabaram de cantar o Rock Brasil. E aí esse ano, né, a gente estreou ontem o Raízes, uma coisa mais intimista, uma coisa mais de reflexão, né? Uma coisa da roça, bem mais tranquilo. E são 2 horas de espetáculo? Esse espetáculo atual ele está com uma duração de 1h10, 1h20. Tá. Ele tá mais dentro do padrão. Então você tem aí uma média 10 a 15 canções? Nós temos 15 músicas. Tá. 15 músicas. Vai dar 1h20, um pouco mais talvez. E durante o espetáculo a gente tem inserções de literatura, então tem poemas, tem depoimentos ou familiares ou não, de pessoas que viveram a época, né? Então, tem algumas surpresas. O quê? No telão? No telão, tá. isso. Então tem Bacana. participação da população, na verdade, dentro do nosso show. É muito legal isso, hein, gente? Questão de... Você falou que está montando toda a identidade jurídica, mas empresários
comerciantes, pessoas físicas também podem colaborar. Para quem quiser conhecer melhor, colaborar, como que faz? Então, pode entrar em contato com a gente por e-mail, né, no endereço contato@corocontraponto.com.br, ou pode entrar também em contato no telefone 12 99226 8512. A gente vai responder também pelo WhatsApp, é o mesmo número. Legal, bacana. Só para a gente concluir, Denis, o Vale do Paraíba é uma região riquíssima em aspectos culturais, pessoas famosas saíram daqui, tem uma tradição, uma história muito rica, mas também é pouco valorizada. A grande verdade da região é essa. No seu entendimento, o que poderia ser feito para modificar essa realidade, a cultura regional, como o trabalho que você tem e outros que estão por aí, possam de fato ganhar o espaço que merecem? Eu acho que o artista regional, falando da nossa região, ele, na verdade, algumas ações já são feitas, né, de união de forças. Então, acredito que a junção, né, os encontros, as manifestações de vários segmentos de vários segmentos artísticos, eu acredito que fortaleça um pouco mais e crie um pouco mais de visibilidade e dê força para a arte na região. No campo do canto coral, isso a gente vivencia um pouco melhor, porque a gente participa de encontro de coros. Então, por exemplo, nós somos de São José. Então, em novembro, vamos participar do encontro de corais em Lorena, onde também é um encontro que reúne corais da região e até de gente de fora do estado. Então, eu acredito que esse tipo de evento, né, esse tipo de iniciativa, onde reúne grupos de diferentes cidades, isso fortalece a região. Um evento, por exemplo, desse que tem em Lorena, que a gente participa, que é o chamado Noite das Vozes, é um evento que é um evento importante na região, que fortalece, pelo menos, o canto coral. E acredito que outros eventos desse tipo são importantes para a gente, né? Não tenho dúvida. A gente espera que os nossos empresários e também políticos possam, de fato, abrir não somente mais o coração para entender o que é cultura e aproveitar esse caminho, que sempre é um caminho que vai trazer inúmeros frutos. Denis, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer muito a sua participação e parabenizá-lo pelo projeto. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima. Nós ficamos por aqui e estaremos de volta no nosso próximo encontro com várias soluções.